Filhinho de peixe, peixinho é. Será? Queridos, o Ilcinho resolveu me homenagear hoje, né? Com o banner. Ele falou assim, o sobrinho meu lá em São Paulo falou assim: filho, tio, os outros times vão ficar chateados, né? Eu falei: não, aqui o pessoal é tudo tranquilo, porque eles têm uma consciência bíblica sobre esse negócio de time, né? Por exemplo, eu fico meio preocupado com o Palmeiras na Bíblia, porque a Bíblia fala para não dar pérola aos porcos. Tadinho do Palmeiras, né, irmãos? O Corinthians, Valtinho, no primeiro capítulo do livro de Coríntios no máximo empata, depois ele começa só a perder. Coríntios 1, versículo 1, depois Coríntios 1, versículo 2, Coríntios 1, versículo 3, é uma surra, não tem jeito, né? E o Flamengo está descobrindo recentemente o que os crentes já sabiam, Marcelo, há muito tempo: sem Jesus a gente só perde. Gostou, né, Xixi? Aí, sobre o São Paulo, o que você vai falar sobre o São Paulo? Ele falou assim: cara, São Paulo, faz tanto tempo que não ganha nada, que não tem nada sobre o São Paulo, né? Então, deixa para lá. Mas, queridos, o Ilcinho fez uma homenagem aqui para mim, mas essa expressão, filho de peixe, peixinho ela, é muito comum, assim, a gente usa significando como alguém é muito semelhante, né? O filho muito semelhante ao pai, ou a mãe, a filha muito semelhante à mãe ou ao pai, em aparência ou na personalidade, ou então na escolha do mesmo caminho, né? Muitos filhos escolhem a mesma profissão do pai. Isso é muito interessante, isso deve trazer muita alegria quando o pai é uma pessoa de sucesso, né? Então é muito legal ver o filho seguindo assim, a filha seguindo o caminho. Também tem outra expressão muito parecida, quando a gente vê alguns comportamentos do filho ou da filha replicando ou repetindo o mesmo comportamento do pai. Alguns dizem, né, que a fruta não cai longe do pé, não é? Mas gente, para falar a verdade, essas são coisas circunstanciais, não mostra uma realidade, uma realidade bíblica, e em termos espirituais, este é um ditado muito perigoso. Não se pode dar veracidade a esse ditado. Eu quero que vocês só relembrem esse versículo conhecidíssimo da palavra de Deus, João 1,12, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. A Bíblia diz assim: mas todos quantos receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Por quê? Esta é uma realidade que todos precisam instaurar na sua vida, ser chamado de filho de Deus. Outros ditados ou dizeres populares: todo mundo é filho de Deus. Não, é preciso passar por um processo, e nós já falamos aqui. O ser humano, ele tem uma dinâmica de vida muito misteriosa. Não dá, apesar da antropologia, a sociologia, a psicologia, tentar catalogar grupos, ou trazer assim, estudos que evidenciam que indivíduos de determinada região, não sei o quê, as pessoas gostam de trazer esses estudos, tentando rotular o ser humano. É possível a gente ter uma noção, mas, irmãos, cada pessoa é um universo, é uma realidade, e cada um é responsável pela sua vida diante de Deus e da proposta que Deus tem para nós de salvação,
de relacionamento, de cumprimento de propósito. Agora eu entendo um pouco a onipotência de Deus. Ele precisa ser mesmo onipotente para poder particularizar essa relação que Ele tem com cada um, ainda que fazemos parte de pessoas, digamos assim, da mesma igreja. Nós fazemos parte aqui da mesma igreja, mas é impressionante como há uma individualização. Deus cuida, Deus se relaciona, Deus de maneira singular com cada um de nós. E quando nós corremos o risco de fazer do ditado desse uma premissa verdadeira, a gente muitas vezes esquece de que, o que será que a Bíblia diz sobre isso? Eu tenho sido desafiado a jogar como título da mensagem o ditado como ele é, e depois a gente vai, muitas vezes contrapõe o ditado aqui, e hoje é uma noite de não concordar com o ditado. Eu gostaria de ilustrar para vocês essa questão do que a Bíblia diz, e de maneira ilustrativa. Eu separei, irmãos, 5 reis de Israel. A história desses reis, ela começa eu separei lá no segundo livro de Crônicas. Segundo Crônicas, nós vamos conhecer o primeiro rei. Olha só que raciocínio eu vou seguir aqui para falar desses reis para vocês, diante dessa realidade de que é uma crença popular. Eu não digo que é uma crença popular, mas eu digo que é um ditado popular, que muitos usam. Eu talvez já usei esse ditado, nessa questão de filhinho de peixe, peixinho é. Primeiro rei, segundo Crônicas 28:1, nós vamos encontrar Acás. A Bíblia diz assim sobre Acás: tinha Acás 20 anos quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai. Acás gera um rei, o seu sucessor, chamado Ezequias, mais conhecido como Chechel. Não, mesmo nome do nosso querido irmão Chechel aqui. Olhe para 2 Crônicas 29, Acás é pai desse rei, Ezequias. Ezequias, em 2 Crônicas 29, 1 e 2, a Bíblia diz assim, Ezequias começou a reinar quando tinha 25 anos, e reinou 29 anos em Jerusalém, e o nome da sua mãe era Abia, ou Ábia, filha de Zacarias. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi seu pai. Tem uma passagem na vida de Ezequias muito interessante. É ele, aquele rei, que recebe um aviso para ele arrumar a sua casa, porque ele ia morrer. Aí ele faz uma oração, pede uma prorrogação para Deus, e Deus lhe dá mais 15 anos. Nesses 15 anos de prorrogação de vida, Ezequias gera o que para mim é um dos piores reis que Israel já teve, Manassés. Vamos conhecer um pouquinho de Manassés. 2 Crônicas, tudo aí, tá? 2 Crônicas. Agora no capítulo de número 33. Olha o que a Bíblia diz sobre Manassés. Tinha Manassés 12 anos, quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos povos que o Senhor lançara fora diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai lhe tinha derribado, e levantou altares aos Balaíns, fez acerotes, adorou todo o exército do céu e o serviu. Manassés, filho de Ezequias. Agora Manassés gera Amon. Olhe para Amon, 33, 21, 22. Tinha Amon 22 anos quando começou a reinar, e reinou 2 anos em Jerusalém.
fez o que era mal aos olhos do Senhor, como havia feito Manassés seu pai. Amon sacrificou a todas as imagens esculpidas que Manassés seu pai tinha feito e serviu. Muito bem, irmãos. Amon gera Josias. Vamos conhecer Josias. Segundo Crônicas 34. Quero ler apenas 2 versículos sobre Josias. Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi seu pai, sem desviar-se dele nem para a direita nem para a esquerda. Pois no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar Deus de Davi seu pai, e do 10º ano começou a purificar Judá e Jerusalém dos altos, dos asserins e das imagens esculpidas e de fundição. 2 Crônicas 34, 1 e 2. Muito bem, 5 reis. O que eu quero dizer com isso? A Bíblia vai nos trazer, quando você olha panoramicamente só esses 5 reis, a Bíblia vai trazer a seguinte constatação. Olha o que o pastor vai afirmar: gente ruim gera gente boa, gente boa gera gente ruim gera gente ruim, e gente boa também pode gerar gente boa. Ou seja, não existe uma lógica. A Bíblia não concorda com o ditado que filhinho de peixe, peixinho é. Esse ditado ele pode ser circunstancial, ele pode evidenciar algumas realidades em que, vamos colocar assim, hoje eu estava vendo a reportagem do Anderson Silva, o seu filho Gabriel está se preparando para ser lutador de MMA. Então, nessa questão, filho de peixe está sendo peixinho, não é? Questão de times, em casa ficou bem dividido. Felipe escolheu o mesmo time, decidiu, né, ir pelo que a Bíblia manda, ser de santos, porque eu sou santos. A Maressa já seguiu a mãe, né? Então, é interessante isso, mas o certo, irmãos, em termos bíblicos, a Bíblia vai nos trazer esta constatação: cada pessoa, esta é a minha crença, eu vou dizer para os irmãos, a coisa mais maravilhosa que Deus deu para todo ser humano, é a capacidade de decidir o que ele quer ser. Alguns optam ser igual ao pai, outros optam ir por um caminho totalmente diferente do pai, outros optam, o certo este é o grande tesouro que nós temos. As semelhanças acontecem, mas elas não são normativas, Então, queridos, o certo não dá para responsabilizar o pai pelo filho que tem, porque o filho está tomando as suas escolhas, o pai já tomou as suas escolhas. Se eu fosse escolher a vida do meu pai, eu teria que ser um homem da roça, porque o meu pai nasceu, cresceu e morreu na roça. Então é interessante mesmo. E sobre qualidade, a realidade é essa daqui, só revendo. Acais, um péssimo rei, gera um excelente rei. Acais gerou Ezequias. Ezequias é um excelente rei. Ezequias gera um dos piores reis, que é Amon, ou melhor, que é Manassés. Manassés gera Amon, que tem um reinado curtinho, mas fez só besteira também. Já Amon gera Josias, um tremendo de um rei. Então a gente vê isso, gente ruim gerando gente ruim, gente boa gerando gente boa, gente ruim gerando gente boa gerando gente ruim, e assim vai, irmãos. Não dá, esse ditado não cabe na palavra de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos entender que no tema mais primordial
para cada um de nós, que é a eternidade. E aonde passarei a minha eternidade? Ou o céu ou o inferno? Eu preciso então saber que filhinho de crente não é crentinho. Cada um de nós precisamos tomar a nossa decisão diante de Deus. Eu não garanto nada, nem 1 centímetro de quadrado do céu para os meus filhos, se eles também não tomarem a mesma decisão que eu tomei um dia. Filhinho de crente não é crentinho. Por quê, irmãos? Olha aqui para mim. O único parentesco que Deus tem com o ser humano, o único parentesco que Deus quer ter com o ser humano, é a paternidade. E o único caminho para essa paternidade é Jesus. Está acontecendo uma coisa que eu gostaria de alertar isso para vocês. As pessoas têm morrido, muita gente, né? Esse é um tempo de muita morte, assim, por conta do Covid. E as pessoas inventaram outro caminho para ir para o céu, a morte. Morreu, está no braço do Pai. Graças a Deus, está nos braços do Pai, está com Deus. Eu falei assim, sentimentalmente, irmãos, é isso que a gente quer. Mas isso não é a verdade. O único caminho é Jesus. A morte não libera ninguém. Agora está descansando. Não sabemos. Não podemos julgar. Emocionalmente, eu concordo com todos, está com o Pai. Mas isso é muito perigoso, sabe por quê? As pessoas começam a relativizar a sua vida aqui. Morreu, está no céu, então. É um perigo isso. Por quê, queridos? Eu quero dizer para vocês, Deus não tem netos, Deus não tem sobrinhos, Deus não tem enteados, Deus só tem filhos ou criaturas. A humanidade está dividida em 2 tipos de pessoas, os filhos de Deus e as criaturas de Deus. A mudança de realidade de criatura para ser filho de Deus, passa então pelo versículo proposto dessa noite. É preciso tomar uma decisão, é preciso querer a Jesus. E Jesus mostra o caminho, né? Jesus fala do nascimento espiritual, em João capítulo 3. João 3, de 3 a 7, Jesus responde a Nicodemos. Abra a tua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo de número 7. Ou melhor, capítulo 3, versículo 3 a 7. Respondeu Jesus: em verdade vos digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires que eu te haver dito, necessário vos é nascer de novo. Irmãos, necessário vos é nascer de novo. Esse nascimento, o primeiro nascimento, o nascimento natural, a gente não escolheu. Não escolhemos família, não escolhemos a nossa data, não escolhemos o nosso tempo, não escolhemos. Mas esse nascimento proposto por Jesus, a proposta de Jesus é uma proposta que entra com aquele grande tesouro que Deus nos deu, a decisão. Eu preciso querer.
Eu preciso querer se transformar num filho de Deus. E essa semana, a expressão de João 12, todos quantos receberam deu-lhes de poder, me chamou muita atenção. É algo que nós precisamos de poder dos céus para sermos chamados filhos de Deus. Falei, Senhor, por que esse poder? Primeiro, os filhos de Deus são separados por Ele para ser canais de bênçãos, representantes de Deus aqui na terra. Então você pega esse poder de ser chamado filho de Deus e sai abençoando, sai orando pelas pessoas, sai trazendo paz para o coração das pessoas, sai sendo aquele que Deus mandou que fôssemos em Atos 1:8, sermos testemunhas dele. Aí eu falei assim, então tá, porque não me parece que eu preciso de poder para ser chamado filho do meu pai, mas do meu pai terreno. Mas é interessante, né, como a Bíblia fala, todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem chamados. Eu preciso de poder para isso. Queridos, nós somos bonzinhos, emocionalmente comprometidos para consolar as pessoas que estão perdendo seus entes queridos. Mas isso pode ser um perigo quando criamos um atalho para o céu, diferente de Jesus. Esse atalho é a morte. Basta morrer. Cuidado, meu querido, cuidado. O atalho não é a morte. É preciso morrer em Cristo, é preciso morrer com Cristo, é preciso morrer sendo chamado filho de Deus. É preciso, queridos, é a proposta de Jesus, é preciso nascer de novo. Isso não é opcional, isso não tem a ver com, não sei, não. É preciso querer sair da categoria de criatura para ser chamado de Criador. A parte de Deus está em Cristo Jesus. Esse novo nascimento começa em Jesus. Jesus libera o poder do Espírito e a gente então sente uma necessidade indescritível de querer se relacionar com Deus, agora podendo chamá-lo de Pai, sem precisar de ditado popular, todo mundo é filho de Deus. Não, eu chamo Deus de Pai, porque eu decidi crer que Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. Filho de peixe, queridos, só é peixinho na natureza, no mundo espiritual se cuida. A morte não é caminho para o céu, o caminho para o céu é Jesus. Isso não mudou, isso não vai mudar. Deus é justo, Deus estabeleceu esses propósitos. Por isso, meus queridos e minhas queridas, eu quero que você lembre muito bem disso. Deus não tem netos, Deus não tem sobrinhos, Deus não tem enteados. Deus é pai, não é padrasto, mas para aqueles que o receberam. E mais uma vez, a morte não é um atalho. Precisamos, com todos esses riscos que estamos correndo, de talvez essa realidade tão terrível chamada morte ser acelerada na nossa vida por conta dessa questão da pandemia, mas é muito bom estar garantido em Cristo Jesus. Então se cuida, porque só entra no céu os filhos de Deus que o receberam, porque todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Filho de peixe não é peixinho no mundo espiritual. Filho de crente não é crentinho. Cada um é responsável pelo seu novo nascimento.
que é uma decisão. Que esta palavra desperte você, que essa palavra te preocupe, que essa palavra mexa com os seus valores em termos de relacionamento com Deus. E por mais que emocionalmente nós não vamos sair por aí falando ao contrário, mas eu quero ter dado esse alerta. Mais uma vez, a morte não é a passagem para o céu. A passagem para o céu é Jesus Cristo. Vamos aplaudi-lo por isso?